Boa noite, Alan. E aí, Thiago, boa noite. Boa noite. Estamos aqui no primeiro episódio gravado em 2023 do MentorCast, o podcast de gestão, inovação e empreendedorismo. Uma hora a gente decora certinho. Uma hora a gente decora, a gente está mudando, evoluindo ao longo, né? Isso aí, muito bom. Gravamos muito 24 episódios em 2022, estamos agora então lançando 2023 com um tema que é super na moda, super forte, que é o de desenvolvimento humano. Perfeito. E para falar disso, a gente trouxe aqui o Lucas Pigozzi. Falei certo? Opa, falou. Então tá bom. E o objetivo é ele contar um pouquinho da carreira dele, contar um pouquinho como é que funciona, como é que a gente forma as cabeças, como é que a gente cria pessoas boas para ter uma empresa boa, para ter uma empresa em desenvolvimento. Então, Lucas, se apresenta pra gente, conta um pouquinho da tua história e depois vamos discutir aí. Quero saber passar por coaching, passar por tudo que você já fez, mentoria. Legal. Vamos lá. Bom, Thiago, Alan, agradeço também pelo convite. É muito bacana, né? Uma empresa aqui da região e com um programa tão diferenciado como esse. Eu acompanho vocês já no LinkedIn, nas redes sociais. Então tem bastante gente que eu conheço que já fez parte aqui também, inclusive o Richard, um colega aí também da área. E vamos lá, vamos falar um pouco aí do que é esse desenvolvimento humano, né? Principalmente o Lucas, que começou a formação lá em administração, depois foi para logística. Caramba! E agora está com desenvolvimento humano. Então, falando um pouco para vocês da minha carreira, eu iniciei a formação em administração de empresa e sempre quis trabalhar com gente. Meu negócio era trabalhar com gente. Por aspectos também pessoais, alguns desafios na família, com relação psíquica, vamos dizer assim. Não, então explica direito aí, como é que é essa relação psíquica. A minha mãe, ela passou por uma fase, né, de depressão. Certo. Então foi necessário aprender a lidar com isso desde muito novo, desde criança praticamente. E isso sempre me intrigou. Todo mundo falando de depressão naquela época, né? E eu falava, poxa, o que é isso? Como atuar com isso? Como tratar minha mãe de forma diferente? E nisso eu comecei a gostar de entender sobre pessoas. Então sempre tive esse lado de observar como que a pessoa senta, como que a pessoa conversa. E aí, quando nós estamos prestes a decidir por qual formação, naturalmente nós recebemos o quê? As interferências ou as inferências externas, né? E o meu sonho sempre foi fazer psicologia. Só que quando eu falei que eu ia fazer psicologia, vários amigos, familiares, você é louco? Um psicólogo? Não, faz administração. Porque a administração vai te ampliar a visão e você pode trabalhar em todo e qualquer lugar, porque o curso é amplo. Só que o sonho era psicólogo. Pois bem, fui então fazer a faculdade de administração em 2006. Em 2006, fui convocado para prestar o serviço militar. E nesse mesmo intervalo, a minha mãe descobre um câncer no útero. Louco. Então eu estudava à noite, trabalhava de dia e no início da manhã fazia o tiro de guerra. E ainda enfrentava esse desafio da minha mãe. Porque, poxa, é algo tudo muito novo. Sim. Né? Quando você fala que a pessoa está com câncer, por mais que seja algo que tem um tratamento, enfim, você fica naquela tensão. E naquele momento eu precisava ajudar mais em casa do que seguir a minha formação. Então eu tranquei a minha faculdade em 2006, porque estava trabalhando, no tiro de guerra não estava conseguindo conciliar tudo isso. E aí então eu tranco a faculdade e vou só trabalhar e fazer o tiro de guerra. Situação essa que, depois de passado, minha mãe se recuperou, graças a Deus não era nada grave. E eu volto a fazer a faculdade em 2010. Certo. Só que quando eu volto a fazer a faculdade em 2010, eu volto com um novo desafio. Casado e a esposa fazendo junto. Mesma faculdade? Mesma faculdade. Bom que vocês faziam os trabalhos juntos lá. Não passava. Se vira aí. A minha esposa, ela já tinha uma formação, ela é formada em biomédica, em biomedicina, desculpa, e ela
já tinha essa pegada de universidade. E eu lá, novão, cruzão, né? Sentava na primeira carteira e ela na de trás. Então era meio desafiador. Só que o bacana foi que durante todo o período, né, da faculdade o pessoal falava assim, pô, vocês vão separar, não vai ter jeito. Tô louco. Por que isso? Porque eu sempre fui muito metódico, eu sempre fui... O que é certo. Então eu ia fazer os trabalhos em casa, não era minha esposa que estava ali, era uma colega de turma. Você levou o lado... Quer dizer, o lado militar, tipo, caiu bem com você. Você não... Normal, né? Tipo, é aquilo lá. Exatamente. Imagina, amor, deixa eu pôr o nome no trabalho. Não. Você não fez tua parte? Ainda vou avisar o professor para tirar meio ponto. Pô, o que você tá colando aqui? Pai. E o bacana é que foi muito top. A faculdade, puxa, foi sensacional. Você fez aonde a faculdade? Aqui na Univem. Na Univem. Então, poxa, foi um período fantástico mesmo. E o bacana aqui, pegando o que o Alan comentou e você, Thiago, falando sobre essa questão de trabalho, de prova, teve uma prova de um professor de sustentabilidade em que ele colocava as carteiras até na frente da lousa. E uma das provas anteriores, coincidentemente ou não, eu e minha esposa tiramos a mesma nota. Caramba. Obviamente, queria que nós estudamos junto, pô. E ele ficou pé da vida. E ele falou, agora é o seguinte, então eu vou colocar o Lucas lá naquele canto, na primeira carteira, olhando para a parede, e a Fabiana eu vou colocar de frente para a lousa. Ele achou que vocês tinham desenvolvido algum código Morse, alguma trama aí. trama. Na verdade, naquela época, a gente já trabalhava esse conceito de osmose, né? Então, tá certo. Estudar por osmose. Eu já estudei muito por osmose, né? Você dorme em cima do livro e tem que fazer a prova no dia seguinte. E o bacana é que todo esse meu desenvolvimento foi muito interessante, porque eu não tinha o hábito, por exemplo, de ler. Eu não tinha o hábito de estudar, tanto é que as minhas provas, eu sempre estudava no dia e faltando meia hora. Nunca fui de pegar caderno, ela ficava uma semana ali estudando, e eu não. Então, nós somos bem diferentes nesse aspecto. Só que ela me incentivou tanto a estudar que eu comecei e não parei até hoje. E até hoje eu estudo diariamente, eu reservo um tempo do meu tempo. Um tempo do meu tempo, vai vendo. E aí o bacana que foi assim, terminei a faculdade e falei, bom, então agora eu sou formado em administração e quero fazer engenharia de produção. Porque imagina, um administrador engenheiro, pô, né? E ainda mais na minha atuação profissional, sempre ouvi falar que para crescer tinha que ser engenheiro. Mas vamos fazer o comentário ou você faz? Não, pode fazer. Então, tá bom. É que a gente fala que engenharia de produção é uma administração avançada. É brincadeira, hein, gente? É brincadeira. Gente, calma, tem cálculo igual a engenharia normal. É quase tão difícil quanto a engenharia elétrica, tá? Quase. A gente brinca assim, não, mas você escolheu um caminho bom, porque eu acho que os conhecimentos se complementam das duas áreas. E que geralmente, desculpa, é o contrário, né? É o pessoal até... eu estudei na USP, né, ali, aí tem a faculdade de engenharia, aliás, tem a faculdade de economia e a administração, que o pessoal que chama FEA, mas o pessoal fala que é a faculdade dos engenheiros arrependidos. Né? Então o pessoal entra em engenharia, desiste, ou larga, ou termina no sufoco, agora eu vou fazer administração, né? Você fez o contrário, você fez administração, depois você foi para... E aí nesse intervalo eu fiz 6 meses. Já estava quase ficando louco. E um professor da época da faculdade, que é meu mentor até hoje, que é o Yanagisawa, ele me chamou para conversar e falou, vem cá, menino, você sempre gostou de trabalhar com pessoas, sempre demonstrou esse amor todo, inclusive nas aulas do Lélio. Nossa, o Lélio, que foi diretor de RH da Jato. E eu sempre focado em pessoas, o meu negócio era isso. Ele falou assim, então para. Ele falou, o negócio é o seguinte, você confia em mim? Eu falei, confio. Ele falou, então você vai fazer um MBA em Logística e Supply Chain. E aí deu aquele nó na cabeça. Eu falei, do nada, assim. Pô, você gosta de gente? Gosta. Você vai fazer um MBA em logística. É esse nó que deu. Eu falei, o que tem a ver logística com... Ele falou, vai, procura um centro de referência que você vai encontrar ali ao redor de Campinas. E aí, naquela ocasião, eu falei, poxa, e agora? Só encontrei a FGV.
FGV, fui para a IBE, me matriculei, fiz também em paralelo a matrícula na extensão, que era o MBA em Athens, em Ohio, e comecei a fazer. No meio do MBA, ele me chama de volta e fala, agora eu vou te explicar por qual motivo eu falei para você fazer isso. Eu fiquei ansioso e ele me explicou. Ele falou, para quem quer trabalhar com pessoas, o desenvolvimento humano, entender de uma companhia, o MBA em Logística e Supply Chain, ele vai te dar uma visão holística do negócio. Então você vai passar um pouco por cada área da empresa e a probabilidade e a possibilidade de você entender da área e colocar pessoas o mais próximo possível no lugar certo, atuando de forma certa, vai ser maior do que, por exemplo, um psicólogo organizacional. Resumindo, você ainda estava no foco de ser psicólogo lá, mas agora você falou, agora eu vou virar um psicólogo mais incrementado, voltado para a área de exatas. Quase isso. E aí fiz essa formação, então tive a oportunidade de passar por empresas como a Mizuno, na época, do Grupo Jato, depois passei pela Videojet, que é uma empresa de codificação industrial, que faz aquelas lote, fabricação, enfim. Depois disso, passei pela Sasazaki na área de logística, almoxarifado, administração de vendas. Depois tive uma oportunidade também de passar pela Unipac, também na área de supply, PCP, planejamento de materiais, enfim, as áreas ali ligadas à logística. E nesse intervalo eu sempre busquei atuar e fazer a minha formação, buscar meu desenvolvimento com relação ao comportamento humano. Então, fiz a minha formação em coaching, primeiro o Professional Coach, né, como fala ali, o PCC, Professional Coach Certification, que aí você trabalha com o indivíduo, de forma pessoal ali. Lucas, mas antes de você entrar nesse assunto, só para entender, você passou por diversas companhias com culturas diferentes, né? Ok. Eu queria que você desse um depoimento aí, como que isso ajudou a moldar a tua carreira? Porque às vezes a gente fica condenando aquele cara, passei de uma empresa para outra, né? E normalmente, quando acontece isso, tem que ser um aprendizado, né? Eu vejo que você passou por empresas excepcionais. E qual foi o aprendizado de cultura dentro de cada uma das empresas? Se você puder comentar, não precisa citar a empresa, mas fala, nessa empresa eu tive esse ponto positivo, esse ponto negativo, esse tipo de... De forma geral, Alan, o que acontece? Todas as empresas, elas me trouxeram muitos aprendizados. Alguns do que fazer e outros do que não fazer, do que não praticar, porque realmente envolve muitas questões que é valores, princípios, enfim. Agora, cada uma na sua particularidade trouxe a questão do seguinte, que seja qual for a cultura dessas empresas que eu falei, todas mostraram que o desenvolvimento ele estava dependendo cada vez mais da pessoa e não do negócio. Isso é legal. Então, a cultura dessas empresas sempre fortalecendo esse desenvolvimento, essa busca por você se desenvolver e onde você queria estar. Então, esses aprendizados, alguns árduos, porque você trabalha com pessoas que já têm anos de empresa, e aí você traz ali o sempre foi assim. Não mexe nisso não. Não, isso aqui... Não, e as pessoas acham que hierarquia é só aquilo que está no crachá. Exato. O cara pode ser a hierarquia mais baixa, mas você chega e fala, meu amigo, quando você nasceu, eu já trabalhava nessa empresa. Quem é você? Então, o tempo de empresa, ele tem uma hierarquia ali escondida que você não pode negar, né? Então, esse desafio de mudança tem que... Thiago, e foi nesse exato momento, em um dos aprendizados com relação à cultura, que eu comecei a ter esse incômodo, essa inquietude de, o que é uma hierarquia? Quando eu estava cursando MBA em Logística e Supply, eu tinha um gestor que não tinha formação na área. Quando ele ia me pedir alguma coisa, eu já estava trazendo todos os dados pronto. Só que isso, quando você olha para a cultura que a empresa tem, para aquilo que ela pratica, é uma afronta grande. E aí você, lógico, começa a ter os seus desafios.
que é se posicionar, que é você ganhar o seu espaço. Só que talvez o maior aprendizado foi o quê? O respeito com a hierarquia, com a cultura dessa empresa, só que pautado nas informações, dados, evidências, sabe? Então foi nesse sentido. Legal. Qual que é a estratégia para você ganhar aquele cara turrão? Então, o cara que fala, eu sempre fiz assim, é do meu jeito. Aí você imagina, você vai liderar esse cara. Deixa essa dica pro pessoal que tá ouvindo aí no Spotify. Pensa assim, o cara tá lá, assumiu uma liderança nova, recém-líder, que nem você falou que você é mentor do... Então, qual que é a dica matadora pro cara que assumiu uma posição de liderança, mas ele tem lá embaixo dele um monte de engenheiro com 30, 40 anos de empresa, ou o pessoal mais velho que tá falando assim, eu sempre fiz assim, agora vem esse menino aí e vai querer mudar. Fantástico, Alan. E é um caso prático, real, de ontem, vamos dizer assim. Esse meu mentorado, ele iniciou a carreira como estagiário nessa multinacional e ele foi crescendo. Então, ele começou como estagiário, técnico júnior, técnico pleno. Depois, ele foi passando por outras unidades no estado de São Paulo. E eis que, então, agora ele retorna para a unidade que ele começou como estagiário, como coordenador da unidade, onde ele tem sobre a liderança dele, direta, aproximadamente umas 30 pessoas, e indireto vai dar uns 70 ou mais. E ele se viu numa situação, e agora? O primeiro desafio que ele teve foi um dos liderados dele. Que era esse chefe dele, imagina. Não era nem chefe. Ele é um cara que tem um conhecimento técnico muito grande, um formador de opinião, exerce influência sobre os colegas. A primeira coisa, quando esse coordenador chegou na empresa, esse senhor chegou para ele e falou assim, veja bem, viu? Você lembra quando você passou aqui que você era estagiário, que eu falava para você, menino, faz assim. Então lembra disso, viu? Eu te ajudei. Olha só. Já tá cobrando, ó. Exatamente. Só que aí foi legal, porque esse rapaz, ele se sentiu afrontado no formato que ele foi abordado. E aí, durante o processo de mentoria, eu fui e mostrei para ele. Peraí, você está encarando como uma afronta. E eu, de forma dissociada, que é um termo que nós utilizamos na PNL, de forma dissociada eu falei para ele, não é isso. Pelo contrário, imagina que o estagiário virou coordenador. E agora o coordenador tem o poder da caneta. E o estagiário sabe de tudo que rola na operação. Sabe dos bastidores, sabe do chão. E aí eu falei assim, na verdade, qual foi a mensagem que ele quis te passar? Eu te ajudei na época, hein? Então, cuida de mim. E aí, pegando um gancho do que você está comentando, Alan, a dica que eu dou primeiro, toda pessoa que vai assumir uma liderança, se ela não teve a oportunidade de ser preparada para, que aí eu depois posso comentar outros aspectos que dá para também dar dica para a galera, ela tá lá, assumiu a liderança. Bom, primeiro, conhece o time, de igual para igual, gente para gente. Sai um pouco, Thiago, dessa questão da hierarquia. Chama o cara para ir tomar um café na padaria. Fala, vamos lá tomar um café na padaria. Exatamente. Ou, na verdade, não é nem na padaria. Vai lá na área do cara. Tem uma expressão que eu aprendi com um dos presidentes da empresa que eu passei. Ele falava que tem uma ferramenta infalível que chama TBC. Talvez vocês já ouviram. Vamos lá, o que é o TBC? Tira a bunda da cadeira. Cara, ficar atrás da mesa, do computador ali, sem ir para a operação, sem ir, como diz na filosofia oriental, né? No Gemba, sem você ir para o Gemba, você não vai saber o que está acontecendo. E aí foi o que eu falei para ele. Então, o que você vai fazer? Não deixa o cara entrar na sua sala para conversar. Quando ele entrar, você vai quebrar o estado, você vai convidar ele para ir lá na Copa tomar um café. Tira. Vai na Copa, depois você vai lá na área dele. Onde ele tá lá batendo martelo, a ferramenta, vai lá. Conversa com o cara. E aí, como é que foi? Esse tempo todo que eu fiquei fora, cara, evoluiu pra caramba. E você, como é que você... Entende? Então, a dica
é tratar a gente como gente. Não tem segredo, não tem uma receita de bolo. Porque imagina, assume uma liderança. Um cara que era estagiário. Esse cara vai vir babando. Então deixa eu já me colocar à frente dele. Faz sentido? Pô, faz todo sentido. Faz Gostei. sentido, já. Até uma frase de camiseta, né? Pratique o TBC. TBC é fundamental. Resolve para várias áreas, né? Para liderança, para vendas, para tudo, para solucionar problema, né? Exato. Você já fez o TBC? Eu vou usar. Eu tô com um problema, tá? Mas você já fez o TBC? Não, então faz, depois você volta. Isso aqui a gente o que é TBC? Vai lá no Google. TBC. Método TBC. Lucas Veja o podcast 1 de 2023, você vai descobrir o que é TBC. Eu fiz isso com um estagiário. Lógico, uma brincadeira, né? Falei pra ele, pratica a ferramenta TBC. Estagiário de engenharia. Nossa, foi no Google louco. O que é isso? Eu estudei 5 anos aqui, não vi esse negócio. Eu sei transformada de Fourier, eu sei isso, eu sei aquilo, e agora? Não sei o TBC. E volta esse menino roxo. Ô Lucas, só que eu não tô achando esse TBC, cara. O que é? É inglês? É alemão? Não. Cara, mas onde você procurou? Você pesquisou com quem? Não, eu fui no Google. Cara, você não vai achar isso daí na internet. Falei, talvez você tivesse buscado um colega mais antigo de empresa, ele vai te falar. Tira a bunda da cadeira, vai lá na área, vê o que tá acontecendo. Pô, esse menino ficou louco. Abençoou eu de todas as formas, né? Eu fiquei tendo... não garanto que ele nunca mais vai esquecer sobre o TBC, não né? Vai. Não vai. Ele não vai fazer... Acho que ele não deve ter feito nada sem ter praticado o TBC antes de falar contigo, né? Exatamente. Nunca mais vai esquecer. Nunca mais vai esquecer. Muito boa. Você falou de contato. O que eu vou falar agora é besteira, tá? Então, mas vamos lá. Eu já deixo. Até as nossas besteiras têm um fundo. Eu tava lendo um filosófico. Eu tava lendo um artigo do John McAfee. John McAfee é o cara que fundou o antivírus e tal. E aí ele estava mostrando como que você faz quando você assume uma posição de liderança, se vira CEO de uma empresa que você nunca trabalhou, te contratado lá. E você quer por respeito. Você descobre quem que é o cara mais velho da empresa, você chama ele em público e manda ele embora. Fala, você tá demitido. Ele falou isso, você mata o cara mais alto na hierarquia cultural e aí você assume o poder. Essa foi a cultura dele que ele falou para agir em várias empresas tal, diferentes, né? Eu não concordo com isso. Pô, eu vi isso em um filme, mas acho que era Planeta dos Macacos, acontece isso. chama o cara mais antigo e demite ele. Eu vi num filme lá, né? O macaco que fica esperto, o César, vai lá dar um couro no outro. Acho que é a mesma lógica. Ou na cadeia também. Na cadeia também, Quem que manda aí? Vai lá e soca o cara. Então, é uma tática meio um pouco primitiva, né? Muito bom, assim. Imagina, quase nada. Muito bom, mas não seguimos a linha do Lucas. Não essa linha. Super alinhada às melhores práticas empresariais do mundo ágil, do mundo da inovação, né? Tá bom. Mas eu fiquei com isso na cabeça. Falei, legal, quando chegar numa posição, você fala quem que é o cara mais antigo. Você vai lá e aí você implanta a cultura do medo. Implanta a cultura do medo. Aí você acaba que reina em vários lugares. Que reina em vários lugares, que é a cultura do comando e controle. Faz o que eu mando e acabou. Eu tô mandando, vai lá, faz. Isso não rola. Não rola, pô. Principalmente depois, não sei se podemos falar depois de uma pandemia, né? Não sei nem se já acabou, se não acabou, você está em vias de... Depois da primeira... Antes do apocalipse. Isso, é melhor. É melhor. Gostei dessa definição, antes do apocalipse. E é uma situação que quando... Bom, eu vou falar por questões de estudar várias empresas. Já não rola mais. Um exemplo de hoje, que eu estava lendo, do Elon Musk, que ele já está voltando atrás sobre o trabalho de home office. Depois de toda a polêmica que ele gerou e que ele perdeu, enfim, não sei quantos milhões ou bilhões, agora ele começa a voltar atrás. Ou seja, a cultura de comando e controle não rola. Isso daí serviu na época, sei lá, da minha avó, do meu bisavô, em que as pessoas não tinham uma facilidade de informações, de contatos, enfim. Aí sim, né? Enfim, era aceitável. Hoje em dia, é a questão de você ter a liderança de si mesmo. Saber o que você quer fazer, saber onde você quer chegar e, com isso, começar a trabalhar o seu desenvolvimento. Para não chegar numa situação dessa de ser colocado na liderança. Né?
Isso é o pior dos casos. Né? E é o que muitas vezes acontece, né? Você herda, né? Você é um bom técnico e de repente você é premiado, você deixa de ser um excelente técnico e vira da noite pro dia um péssimo gestor. Perfeito. É isso aí, Thiago. É isso aí. Você ganha essa grande promoção, né? De ser o melhor do que você era e passa a ser o pior do que você não foi preparado para ser. Isso. Exatamente. É algo que, assim, não é raro de se ver, pelo contrário, ainda existe muito. E talvez muito próximo, na nossa região, tem muitas empresas ainda com essa cultura. Outras que vêm mudando, dando agilidade nisso, porque sabe que vai ganhar a questão de estratégia, a questão de competitividade, à medida que ela vai dando autonomia. Né? Entendi. E aí, voltando no assunto de desenvolvimento humano, né, pensando um pouquinho, para dar continuidade, o que eu imagino? Aí depois tem ferramentas, né? Aí tem a ferramenta de coach e a ferramenta de mentoria. Queria que você comentasse um pouquinho como você é um coach de carteirinha. Aliás, esse é o ponto. Chegamos no ponto, porque coach hoje em dia... Coach é bom. É aquilo, né? Carne de vaca. Em todo lugar. Mas é um termo assim que eu amo, odeio e é polêmico, né? É aquela história, né? Você pega um Uber e o cara fala, o que você fazia antes? Eu também sou coach. Não é bem assim, né? Então, é isso. Bom, não, bacana. Não, é que tem muito... É visto de maneira pejorativa, né? O coach. E também porque, como em toda profissão que não é regulamentada, assim, qualquer pessoa acorda um dia e fala, resolvi que sou coach, né? Então, mas conta um pouco, e aí acaba queimando o filme. Mas me conta aí. Vamos lá. Como que é esse papel de coaching, de mentoria, né, dentro do desenvolvimento humano, desenvolvimento de carreira, né? Como funciona isso, né? Bacana. Bom, primeiro que assim, existem várias, como todas as profissões, existem várias formações em coaching. Então, eu costumo falar que tem o coach oba-oba, né? Que você vai fazer o curso lá, o cara, você faz dá aquele gás de motivação, você dança, você grita, você pula, né? Enfim, faz lá mímica, enfim, vira o giraia lá dentro exatamente. Giraia, então vamos lá, a gente vai fazer tipos de coach. Coach giraia. É aquele coach motivacional, né? Sei. E aí a pessoa vai lá, ela fica naquele, agora eu vou, Alan, você não tem noção, eu vou transformar a sua vida. E aí o Alan vai falar, o quê? Vixe, esse cara, o que você bebeu? Você vai dar pra mim também? Só que na verdade, tem o coach que tem um método, uma estratégia, enfim. Por exemplo, lá fora, quando eu digo lá fora no exterior, existem inúmeras instituições que são reconhecidas mundialmente. Uhum. Eu, particularmente, fiz a minha formação numa sociedade latino-americana de coaching. Uhum. Né? Por quê? Eu pesquisei várias. E quando eu busquei essa formação, primeiro, foi para o meu autodesenvolvimento. Então, como que a ferramenta de coach pode me ajudar a alcançar os meus objetivos, as minhas metas? Sozinho eu não estava conseguindo. Então eu sabia que eu queria alguma coisa, mas como? E aí foi quando eu busquei fazer a primeira formação, que é, como eu disse anteriormente, é o PCC. Professional Certification Coaching. E aí, fiquei certificado, enfim, a turma que eu participei, para vocês terem noção, 15 pessoas. Uhum. Com quanto que você vê algumas instituições com formações de 200, 500, 1.000 pessoas num auditório. Imagina, 1.000 coaches num auditório. Exatamente. Qual que é a decisão que eles tomam? Nenhuma, só perguntar, né? Porque para mim o coach é aquele cara... Desculpa, eu vou falar de pejorativo de novo. Fica tranquilo. O coach, na minha visão, né? Não a visão real, mas a visão, eu vejo muito o coach é o cara que só faz pergunta para fazer perguntas que você não quer responder, certo? E ele nunca te ajuda a dar a resposta também. Então esse é o pior caso de coach, né? Chega pro coach aí, você é gordo. Tá bom, eu sei que eu sou gordo. Mas o que você vai fazer para emagrecer? E vai, mas no final ele não te dá uma dieta, ele não te dá um plano. Como então esse não é o coach. Coach mestre dos magos, sei lá. Coach some na hora que você precisa. Deve ser. Isso é bom. Então, tem o coach Jiraiya, tem o coach mestre dos magos. Então, é porque o que acontece? É porque o que acontece?
O coach ficou banalizado. Ficou. Totalmente. Por conta desses aspectos motivacionais, entende? Então, o cara ele se forma em coach e ele vai dar uma palestra de motivação. E aí tá lá no mini currículo dele que ele é coach. E as pessoas começaram a de fato perceber, poxa, tivemos vários casos recentes aí, de pessoas que fizeram loucuras. O que acontece? A metodologia de coach, ela de fato, como nós aprendemos, ela é para pessoas de alta performance. Então, ou seja, imagina que o coaching é para aquela pessoa que já chegou num nível, por exemplo, vou pegar o aspecto profissional. Já chegou no nível profissional que ela, sei lá, um presidente de uma empresa. E o que ele quer fazer agora? O cara está sem saída. Só que ele já tem uma performance muito alta, ele tem uma entrega de resultado. E aí sim entra essa metodologia da pergunta. Porque o coach é baseado em pergunta. Então, o coach ele não te dá sugestão, ele não faz. Ele de fato ele serve para isso, viu? Então, se você quiser um coach, arruma um filho de 3 anos, 4 anos que ele vai ficar. Por que isso? Por que isso? Por que isso? Exatamente. Mas deve ter até algum aspecto legal, né? Porque você não é psicólogo, você depende da. Se você dá uma recomendação, você pode estar. É o que eu ia fazer agora, o complemento. Pode dar um problema, né? Exatamente, porque o que acontece? Dentro de um processo de coaching, inclusive, você assina um contrato. Querendo ou não, você é corresponsável pelas decisões, por exemplo, que o Alan vai tomar. Então, as decisões é dele. Porém, se eu ficar sugerindo para ele, e por que você não faz academia? Exatamente. Aí ele vai lá, ele diz, não, meu coaching falou que agora eu vou fazer academia. Aí ele vai lá, começa a fazer academia, sem um acompanhamento médico, sem ter feito um exame. Infarte, morre. Exato. E o coach fica desempregado. O coach perde, fica desempregado. E aí, entendeu? O que acontece? Em caso extremo, mas você lidando com a mente da pessoa. A pessoa entra em depressão, a pessoa... você não está preparado para lidar com uma situação clínica. Por isso... Né? Então, por isso que você precisa saber o limite, né? Lucas, da sua visão, por que banalizou essa questão de coach? Hoje tem coach para tudo, né? Tem os bons coaches, que depois eu quero que você cite os exemplos, deve ter. Mas tem... Por que quando se explodiu isso, né? Virou essa moda toda? Bom, eu vou partir do pressuposto que é a mesma coisa do autônomo. Então, o que acontece? Num momento de crise, a pessoa que não tem, talvez, uma formação adequada para atuar no mercado de trabalho, o que ela vai fazer? Ela vai empreender. Como que ela empreende? Eu não sei vender. Então eu vou lá opinar na vida dos outros. Entende? Parece brincadeira, mas é verdade. E aí o que ela faz? Ela vai lá e vai fazer uma certificação de coaching de 3 dias, de um final de semana, de um intensivão. Eu já vi isso. Cara, e acontece todo final de semana. Eu poderia aqui citar várias instituições que faz isso. Só que o que acontece? Aí ela sai de lá, ela sai naquela motivação. Ela aprende lá a fazer 20 perguntas. Pega um livrinho lá, sai anotando, pega uma ferramenta da roda da vida, vê lá, ô Thiago, então você tá com um problema de relacionamento. Aí ela vai te ajudar a encontrar a solução do seu relacionamento. Ela tá no 3º divórcio. Entende? Entendi. Então o que acontece? Banalizou por conta disso. Entendi. Porque a pessoa, ela perde talvez um emprego, ou ela quer complementar a renda, e aí ela sai fazendo o quê? Bom, vou fazer uma formação em coaching. Não dá para eu fazer psicologia, porque são... Muito caro, 5 anos, 3 tem que estudar. Tem que estudar. Então eu vou fazer coach. Entendi. E aí banalizou. Por isso que eu falo, quem de fato decide partir para esse universo do coach, tem que entender que não tem almoço grátis. Não tem almoço. Você precisa aprofundar o conhecimento, você precisa aprender sobre mais o aspecto comportamental e principalmente o respeito, porque eu não posso abrir uma caixinha que eu não vou fechar. Eu não posso tocar num ponto que somente um psicólogo, uma terapia vai trazer um resultado para essa pessoa. E você pode indicar, olha, isso daqui chegou no meu limite. Cara, procura um especialista nesse assunto, vai para lá, porque isso daqui não é... Eu te ajudo na carreira, eu te dou dica, eu te oriento, eu te faço pergunta, mas esse ponto aqui, cara, isso aqui é clínico, procura um psicólogo e vai lá, né? Legal. Tipo, você precisa saber o seu limite, né? Isso, quando é um profissional de coach sério, ele faz tudo isso antes de começar o processo. Como, por exemplo,
Quando uma pessoa me procura, Lucas, eu quero fazer um processo de coach com você. Aí eu, coach? Coach? Você não é coach? Não, eu tenho a formação em coach, mas quem falou para você que você precisa de um processo de coach? Aí eu marco um primeiro bate-papo com a pessoa, eu mostro o que é coach, o que é mentoria, o que é terapia, para que a pessoa, porque ela não tem noção, ela tá ouvindo falar de coach, vai me ajudar vai resolver minha meta. Não é isso. Então tem que ter uma preocupação logo de início. E aí eu mostro, Alan, não, cara, isso aqui não é pra você. Você é nutricionista, cara. O coach não vai resolver teu problema. Eu não vou. Eu não tô fazendo. Endócrino, entende? Nutrólogo. Ou então, cara, me conta um pouco. Por qual motivo que você chegou nesse momento de falar sobre coach? Não, cara, você não precisa de coach. Um processo de mentoria já vai te ajudar. Porque na mentoria, Thiago, eu posso compartilhar conhecimento. Então, explica a diferença, né? O que é mentor. A gente já entendeu o que é um mau coach, agora você está explicando o que é um bom coach, e agora vamos ver o que é um mentor, qual que é a diferença. O mentor, ele tem também vamos dizer assim, também tem seus desafios, principalmente no mundo corporativo, onde, por exemplo, onde já se viu um jovem, sei lá, de 30 anos, jovem de 30 anos, tá vendo? Criança. Exatamente. Ser mentor de uma pessoa de 50 anos. Isso, no dia a dia, numa sociedade comum, não fecha a conta. Como que uma pessoa com 30 anos vai ser mentor de um de 50? O que acontece é que essa pessoa de 30 anos, provavelmente ou possivelmente, ela desenvolveu habilidades, comportamentos e características e conhecimento de uma determinada situação. Exatamente. Deixa eu só entender, porque pelo que você está falando de coaching, é uma coisa mais geral, você ajuda a pessoa, você faz perguntas. Agora, pelo que você está falando, mentor, e é a minha visão, é em algo específico. Eu acho que o mentor tem contexto. Tem contexto. Então, por exemplo, eu sou presidente de uma empresa, sou dono de uma empresa, entendo de metodologias ágeis, eu sou mentor de outros empresários que querem... Nesse assunto. Isso é bom. Exatamente. Aí eu estou mentoreando, por quê? Eu tenho 20 anos de experiência com isso. Perfeito. Aí eu sou mentor nesse assunto. Você não vai conseguir agora, se você quiser, ser mentor em psicologia. Não, em psicologia. Exatamente. Eu quero ou mentor em academia. Eu faço há muito tempo, mas eu só faço, né? Exatamente. Não sei dar aula. Então tem essas diferenças. E o coach já é mais genérico, é isso mesmo? É que o coach... Desculpa, não genérico talvez a palavra, mas é mais abrangente. Eu posso trabalhar em vários temas, como por exemplo... Eu não tenho obrigação de conhecer sobre psicologia. Porém, você quer chegar ao ponto de ser um psicólogo. Então, eu vou fazer a pergunta para você, Thiago, quando você quer? Então, eu acho que o coach, ele te ajuda a expor o teu potencial. Exatamente. É o que está dentro de você, que você sozinho não consegue responder. Ele não vai te trazer habilidades técnicas, comportamentais, nada disso. O que ele vai fazer é assim... poxa, mas você quer fazer tal coisa? Mas quando? Por que você quer fazer isso? Faz sentido para a tua vida? Perfeito. Reflete. É isso. Acho que o mentor fala assim, não, então peraí, você quer emagrecer? Então veja bem, você tem que pensar um pouquinho na dieta, né? Porque ele já passou por isso, não é o meu caso. Exatamente. Né? Mas já passou por isso, entendi. Exatamente. Pô, legal. Então, por isso que banaliza. E aí fica essa mistura. Então, assim, formação para coach tem formação para mentor? Tem um cara que fala, não, eu vou seguir carreira de mentor, acabei de me formar em administração, agora eu vou ser mentor. Tem instituições que dá um curso de mentoria. Então, como... O cara se tornar um mentor. Exatamente, porque tem também, como todas as outras, tem também metodologias, tem ali um planejamento, enfim, tem ferramentas para usar na mentoria. Não é só ficar conversando. Mas e aí, me conta um pouco da sua realidade, que aí eu vou compartilhar a minha. Não, você precisa conhecer de ferramentas, entende? Então tem algumas instituições que hoje já capacita pessoas para serem mentores. Como, por exemplo, tem uma multinacional que ela tem um programa dentro da companhia para desenvolvimento de novos mentores. Então, mas aí vocês estão um ponto interessante. Desculpa eu fazer as interrupções, é que tranquilo. Eu estou seguindo aí na linha do desenvolvimento humano, né? Porque tem aquela questão
E voltando um pouco a falar de empresa e de carreira, você vai citar o exemplo da multinacional. É que eu vou lá, para minha vida pessoal, busco um coaching, eu procuro um mentor. Mas tem programas de mentoria e de coaching dentro da empresa. Então, empresas que falam, olha, essa pessoa tem o potencial de ser um líder, vamos já cola um mentor nele, já cola um coach. Existe essa questão de ter programas de desenvolvimento interno? Sem dúvida. Né? Acho que nesse ponto, porque é uma coisa assim, eu acordo um dia e falo, quero um coaching. Mas também existe um programa corporativo de empresas, de grandes empresas, que fala, olha, essas pessoas têm potencial de ser um próximo líder nosso, ser o próximo CEO, ser o próximo, sei lá, CTO nosso, vamos treinar ele já. Né? Rola isso? Sim, isso e tá cada vez mais crescente isso. E você já viu isso aqui na região, aqui no Brasil? Total. Na região nós temos empresas que já atuam nesse formato. Muito bom. Talvez alguns ainda embrionários. Porém, existe algumas, muito próximo de nós também, que já atua de forma mais assertiva. Principalmente por quê? Por conta da cultura, que quer preparar. Entendi. E aí tem um plano de carreira, tem um plano de sucessão. Então, poxa, o Thiago realmente é um cara técnico, ele entende disso. Tá, poxa, mas será que ele seria um bom líder? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar para ele, Thiago, nós temos uma perspectiva de crescimento para você e para te ajudar nesse crescimento, nós temos aqui um PDL, por exemplo. Plano de Desenvolvimento de Liderança, onde você vai ter um mentor que vai te auxiliar como alcançar a primeira liderança, qual o papel do líder. Entendi. Enfim, ele vai te trazer conhecimentos para você ir se capacitando até o ponto que você, poxa, estou pronto. Então agora eu consigo assumir uma liderança. Porque aí reúne os aspectos técnicos, né, vamos dizer, as hard skills, e as soft skills, que é também, né? Tá muito bonito falar isso hoje em dia, né? Enfim, basicamente é isso, entende? Então, dentro das companhias tem. E essa multinacional, inclusive, uma amiga que faz parte do RH dessa empresa, falou, Lucas, você que já atua com esse trabalho de mentoria, me indica uma instituição que eu possa fazer minha formação como mentor? Porque ela já está se candidatando a esse programa de mentoria interna dentro da empresa. Legal, mas para mentorear outras pessoas. Para mentorear outras pessoas. Entendi. Então isso já existe e é uma... Eu digo que com a maturidade que as empresas estão ganhando, isso vai se tornar cada vez mais normal dentro da companhia. Então, eu tinha uma visão um pouquinho diferente sobre mentoria, sobre mentor. Para mim, mentor era sempre aquele cara que já passou por aquele problema que você está passando ou coisas parecidas e ele ganha algumas ferramentas para ajudar a transferir esse conhecimento, para ajudar, não dando treinamento, para te ajudar a caminhar. Esse é o mentor. O coach era a pessoa que ajuda você a se desenvolver pessoalmente mesmo. Ele não vai te dar a solução, não vai te dar nada, mas ele vai te ajudar a fazer as perguntas certas, olhando para o interno. Quando você me diz que hoje já tem essa questão de formação de mentor, eu fico preocupado, levanto um pouco atrás da orelha, com o seguinte, será que daqui a um tempo a gente vai estar aqui dando risada? Mas tem mentor, eu estava com o cara do Uber, agora ele é mentor de, sei lá, de finanças, de finanças pessoais, percebe? Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu vejo assim, você tem uma bagagem tremenda aí, passou um monte de empresa, já entregou um monte de resultado, então hoje é fácil você falar, eu sou mentor. Por quê? Porque você tem toda uma bagagem para mostrar os seus resultados. Sim. Agora chega o cara lá, acabou o estagiário, não, agora eu fiz uma formação de mentoria, aprendi algumas ferramentas e tal, e você mentor, sei lá, de um gerente ou de uma nova liderança, sendo que ele nunca foi líder, não pode acontecer. Eu compreendi. Te dá um problema nesse negócio? Eu compreendi onde você está, a preocupação. Eu vou dizer assim para você, eu acredito que existe esse risco sim, até mesmo porque por conta do capitalismo, da sobrevivência, entende? Então hoje eu vou gerar um
um conteúdo aqui, porque eu tenho expertise nisso, eu vou gerar um conteúdo e vou colocar lá para você fazer. Não, mas se ainda a pessoa tem expertise, Não, já se ela estudou tá tudo certo, aquilo, né? tá bom. Duro é quem não tem, né? O que eu quero dizer, quando eu digo a expertise, de quem está fornecendo o curso. Entende? Não estou dizendo de quem está adquirindo o curso. Não, mas que de quem aí tá preocupação. Porque é preocupação, porque é o seguinte, pelo que eu entendi, tá? Sim. Eu acabei de me formar agora. Você vai ser mentor? Não, eu né? vou lá na mentor e vou falar, opa, esses caras aqui tem know-how nisso. Ah, não, e eles estão vendendo um curso de mentoria. Vou ser mentor formado pela mentor. Entendi. Entende? Aí eu não tenho vivência na prática. Eu acho que isso tem que tomar cuidado. Exatamente. O que aconteceu, pelo menos na minha percepção, com o coach. Exatamente, esse é o medo dele. Exatamente. Porque o que acontece? Aí qualquer um pode ser. Não exige uma formação, não exige que nem nessa instituição que eu fiz, eu tive que apresentar o meu currículo, sabe? Sim. Eu tive que fazer ali uma dissertação, eu tive que passar por uma entrevista. Não foi, cheguei lá, vou pagar, top. Foi assim. Agora eu vou ser mentor. Eu passei por uma avaliação. Eu estou citando isso porque eu fui convidado para ser mentor num desses eventos de startup e tal. Então tinha lá um pitch day e tal, e a gente acompanhou essa startup durante 30 dias, né? Eu era mentor na área de tecnologia, mas eu tenho bagagem, eu desenvolvo software faz, 30 anos e já toquei empresa, já... Tudo que podia fazer nessa área de inovação, eu já tive a oportunidade de participar. Mas tinha caras que... Tinha um cara que era mentor agrícola e o cara não sabia o que era um pé de soja. Aí não dá, né? Entendeu? O cara era aluno da graduação. Acho que o que você matou é que o mentor... Eu posso fazer um curso de mentoria? Pode, só como uma maneira de sei lá, me ajudar a transferir a minha vivência. Mas se eu não tenho a vivência, não adianta nada ser um curso de mentoria. Mas ficou um negócio esquisito, porque, por exemplo, tinha lá um pessoal que era o tema agrícola, não tiveram às vezes isso é uma porcaria. Política, tinha um pessoal de finanças que já estava bem estruturado, o pessoal de software, mas os caras se comportavam. Depois eu fui entrei lá, achei o LinkedIn do cara, falei, deixa eu olhar, tal. E o cara colocou lá que ele era mentor, tal, mas o cara estava terminando a graduação. O cara nunca tinha, assim, o emprego dele, tinha feito estágio numa empresa e um outro, assim, só que nunca teve vivência para falar que ele é um mentor de agronomia, por exemplo. Entendeu? É por isso que eu falo, é um desafio. Essas instituições hoje que fornecem esses cursos, pelo menos as pouquíssimas raras que eu conheço, elas trabalham exatamente o que o Thiago falou. Elas ensinam como você transferir o conhecimento. É diferente. Agora, eu não duvido que num futuro tão próximo tenhamos já, né, instituições aí brotando, né, de qualquer lugar ensinando a ser mentor. Como, por exemplo... Sou mentor e te ensinar a ser mentor, né? Vira um ciclo... É igual os cursos, né? Eu tenho um curso que te ajuda a vender curso. É isso aí, exatamente. Que nem, por exemplo, eu... participei recente... Desculpa, é a cobra mordendo o rabo, né? Fica um ciclo. Exatamente. Eu participei recente de um evento de hackathon. E aí, a problemática que nós passamos para esses alunos, eu tinha total conhecimento. Inclusive, o vídeo dessa problemática, quem fez fui eu, para mostrar para eles qual era. E aí sim, eu fui cadastrado como mentor daquelas turmas para trabalhar com aquela problemática. É diferente de eu ser mentor para trabalhar com uma problemática de meio ambiente. Imagina, chega lá os caras, a gente tá montando uma banda para ser compositor. Não, o Lucas é mentor. Lucas, chega aí. Ó. Exatamente. E você sabe o que acontece. Você não sabe nem... Não, gente, é absurdo as abordagens que eu recebo. Mas você não é coach? Você não é mentor? Como se, não, peraí. Mentor de tudo, você é o guru. Agora, você é o chat de pedir, né? Agora eu vou abandonar tudo aqui, vou fazer um ano sabático, vou sei lá o que eu vou fazer. Então, assim, para você ver o ponto que nós chegamos na sociedade, é que o negócio está totalmente distorcido. E aí é por isso que hoje as empresas ela vêm mudando um pouco a sua mentalidade de atuação,
de formação de novos líderes, de desenvolvimento dos talentos, enfim, é por conta disso. Porque Legal. se você pegar o que está no mercado na prateleira, é como o Thiago comentou, eu vou fazer um curso para te ensinar a vender curso. É muito louco. Eu estou percebendo essa movimentação do mercado, principalmente no interior, né? Não falando de coaching, mas mentoria, mas essa questão voltando para o desenvolvimento humano, né? Eu vejo muita empresa parando de buscar o talento fora e começando a olhar para dentro. Eu estava observando um fluxo de RH de uma empresa, de repente comecei a olhar e falei, pô, legal, eles estão abrindo agora realmente todas as vagas internas, só que eles estão abrindo também treinamento, capacitação, mentoria para os caras conseguirem assumir essa vaga. Porque está muito difícil atrair talento hoje. Hoje, com a questão do home office, que a gente estava comentando antes, nós percebemos que as empresas, principalmente aqui no interior, não conseguem atrair um cara da capital para o cara vir morar aqui em Marília, em Pompeia. Mas o contrário acontece. O contrário acontece. E o que eu estou percebendo? Eu estou percebendo que está tendo realmente um movimento desse de mentoria, de capacitação de desenvolvimento humano para pegar esse cara que é estagiário e fazer um plano de carreira para ele seguir um caminho até ele conseguir ser uma liderança ou de repente ser um especialista dentro das áreas. Como que você enxerga isso, Lucas, essa questão da formação? E aí, desculpa, só complementando, né? Porque falando sobre desenvolvimento humano. Então a gente falou das ferramentas mais individualizadas, um coaching, um mentor, mas que soma com treinamentos, com capacitações, né? Com outras ferramentas mais... Exatamente, patrocinadora do oficial do podcast, né? Não, mas só para entender os diversos, né? Como que se combinam, né? O que o Alan está comentando sobre essa questão desse movimento dos RHs faz sentido. E esse movimento ele se torna cada vez mais forte e mais presente. Por qual motivo? Pegando o gancho do que o Thiago falou. Por exemplo, de São Paulo para o interior é mais difícil, mas do interior para São Paulo, por exemplo, é mais fácil. Então, o que as empresas começaram a perceber? Opa, peraí, se eu não cuidar daqui, trazer eu não estou conseguindo, mas perder eu tô. E está muito fácil. Eu falo por que está fácil. No dia a dia nosso, dentro da área de recursos humanos, então a gente acaba tendo contato com recrutamento e seleção, eu trabalho com educação corporativa, e então você está conectado, você está ouvindo o que está acontecendo. E o que acontece? Por incrível que pareça, hoje as pessoas estão, de fato, o que é o benefício? Um benefício? Eu estou indo. E aí o que as empresas estão percebendo? Que as pessoas têm buscado o quê? Desenvolvimento. As pessoas querem enxergar perspectiva de crescimento. Futuro, né? Exatamente. Então, principalmente essa geração que está chegando agora, que a mudança é assim, estralou o dedo, muda. Não, e eu brinco, esse negócio de home office hoje em dia, eu vou trabalhar, porque antes tinha aquilo lá, nossa, o cara é do interior, ele gosta de uma vida mais tranquila, ele vai trabalhar em São Paulo, o custo de vida é mais alto. Mas agora não. Eu falo, hoje mudar de emprego é você mudar a tela de login que você loga no começo do dia. Perfeito, é isso mesmo. Antes eu logava nesse e-mail, agora eu logo nesse, pronto, mudei de emprego. Então, quer dizer, o cara continua morando no interior, tendo a vida tranquila dele e trabalhando para o Universidade de São Paulo, né? E então, esse é o grande desafio das empresas hoje. Por isso que, até anteriormente nós estávamos falando, nós saímos de um conceito de treinamento e passamos para um conceito de educação corporativa. Então, como é que eu educo o meu colaborador? Não é só como eu treino, porque treinar é aquele negócio, né? Eu tenho um outro mentor, que também é um cara fantástico, e que ele fala assim, treinar, eu treino cachorro. Só não vai lá, pega. Né? Exatamente. Habilidade, repetição. Repetição. Tem coisa que você precisa treinar. Perfeito. Só que aí é algo mais voltado para aspecto técnico. Agora, quando você fala educação, quando você fala desenvolvimento, é diferente. Porque a educação, ela tem aquela pegada do que a pessoa quer. O objetivo da educação é você ir em busca daquilo que você sonhou, daquilo que você quer se desenvolver. E hoje, e cada vez mais, está nítido que a carreira
não é da empresa. A carreira é do indivíduo. Embora muitos ainda depositam a responsabilidade da carreira dentro da empresa. A empresa não me dá treinamento, a empresa não me dá curso, e não é bem isso. Meu chefe quer que eu seja melhor, mas não me paga uma faculdade, não me paga pós. Exatamente. E aí, o que acontece? Hoje, dentro das atividades que eu desempenho, das mentorias, enfim, dentro da companhia, o que eu venho trabalhando com os colaboradores é, primeiro, o seguinte, o autoconhecimento. Porque nós também estamos vivendo numa era em que ainda é muito assim, meu pai acha que eu devo fazer isso. Minha avó fez isso. Fazendo um parênteses, em meados de 2013, 2012, eu estava numa empresa e trabalhava com recrutamento e seleção. E essa empresa ela tinha uma unidade em Manaus. Poxa, Manaus, um polo industrial gigantesco. E nós tínhamos uma empresa de tecnologia, então a mão de obra era muito específica. Um técnico em mecatrônica, eletrônica, enfim. E aí você oferecia um salário acima da média, com benefícios fantásticos. Você chamava para entrevista, a pessoa vinha fazer entrevista, e na hora que você falava, a oferta é essa daqui. E falava, não, eu tô participando aqui, né? Porque assim, a gente não pode perder a oportunidade. Mas você sabe, eu tô bem lá, porque você vê, né? Meu avô trabalhou lá, meu pai trabalhou lá, agora eu tô lá, eu já consegui colocar minha filha. Então, as pessoas criavam raízes ali, sabe? E um negócio de, poxa, não posso sair daqui. É meio... Eu tô traindo, né? Exatamente, sabe? Então, um negócio absurdo. E hoje, o que nós vivenciamos? Hoje é o contrário. Então, para você manter a pessoa ali e alimentar essas gerações, você precisa do quê? De uma educação. E aí, qual que é a diferença, né? Porque ainda o termo treinamento, ele... né? Às vezes você fala, depende da empresa, você fala em educação, o cara nem entende muito bem o que é, né? Qual que é a diferença de uma empresa voltada para educação, não, né? E uma voltada para treinamento, né? Como que é isso? É cuidar de uma trilha de desenvolvimento personalizada, com cursos internos, com cursos externos, é você ter essa visão mais holística, né? E aí dentro dessa educação, aqui cabe um treinamento, aqui cabe um coach, aqui cabe uma mentoria, aqui cabe uma faculdade, aqui cabe uma pós. E aí é isso a educação? É ter essa visão do tipo, de onde eu tô, é mais estratégico. É mais estratégico. Onde eu tô, para onde eu quero chegar. Exatamente. E o treinamento é específico. Você começou hoje a trabalhar aqui nessa função, você precisa aprender a fazer isso, senão você não... Quer ver um exemplo prático? São as NRs. Sim, NR. Certo? Então, o cara, para ele assumir o papel lá de técnico em... Segurança do trabalho, ele precisa fazer NR, segurança do trabalho. Para ele ser um cipeiro, ele precisa fazer NR5. Para ele trabalhar em altura, NRX. Para ele trabalhar em espaço confinado, Y. Isso é um treinamento. Então, estou te treinando para fazer isso. Que é o que o Alan falou anteriormente. Para apertar o parafuso, enfim. Agora, a educação, ela tem uma trilha, que é o que você está comentando. Legal. Ela é estratégica. Então, poxa, o que eu vou fazer? Então, eu tenho lá... Desde o onboarding, que é quando começa tudo, poxa, o colaborador, a experiência do colaborador. Inclusive, dentro das metodologias ágeis, trabalhamos com a questão do onboarding, da experiência do colaborador. Tivemos ali um time de squad ali, cada um trabalhando num formato, para a gente cuidar disso daí. Porque exatamente... Se o cara que trabalha na empresa não gosta dela, não é o cliente que vai gostar. Exato. E aí a educação, ela tem essa pegada também de você despertar no colaborador o interesse em fazer determinado curso, em desenvolver determinada habilidade, entende? Ela sai daquele conceito do goela abaixo, que a NR você tem que fazer, não tem... regulamentação. É legislação. Aí deixa eu... Porque... né? Tá mudando um pouco essa questão, porque você falou assim, tem aquela postura mais paternalista, a empresa que dá tudo,
tem a postura acomodada do profissional, fala, não, espero a empresa me trazer, mas pelo que você está falando é algo compartilhado, né? Ou seja, eu como empresa, se eu não alimentar, treinar, educar, meu funcionário não dá oportunidade, ele vai embora e eu me perco. Eu como funcionário, né? Como colaborador, se eu não for atrás também, minha empregabilidade vai estar em risco. Eu não vou ter oportunidade. Então, precisa ter essa... É compartilhado. É compartilhado, É compartilhado. Né? É uma troca. Então, por isso, existem metodologias como, por exemplo, uma avaliação de desempenho. Então, eu tenho lá as competências... Nossa, nem sei quanto tempo você está falando. Tá, vamos embora. Vamos lá. Eu tenho as competências definidas pela companhia e aí eu vou passar por uma avaliação de desempenho. Poxa, então dessas competências necessárias, essa daqui eu atendo, essa eu atendo parcialmente, essa eu supero a expectativa, e aí eu vou trabalhar em cima daquela que eu preciso desenvolver um pouco mais. Embora também isso já esteja mudando, porque pelo menos a psicologia positiva, toda a questão de comunicação não violenta, enfim, vai trabalhar no quê? Não tenho mais que trabalhar no que eu sou, no que eu não estou indo bem. Tem que desenvolver o potencial daquilo que eu faço melhor. Para você entregar então mais. Perceba, Thiago, que tem vários vieses dentro dessa área do desenvolvimento humano. E aí, o que eu costumo dizer? Por isso que eu gosto de trabalhar com os meus mentorados, com as pessoas no dia a dia, através do autoconhecimento. Então, primeiro, é importante você investir no autoconhecimento. Quem é você? Qual o seu perfil predominante? Não estou falando dessas ferramentas do dia a dia, como um DISC, não estou trazendo para esse universo. Por exemplo, eu conheci o universo da PNL através de um curso de autoconhecimento, onde eu fui para uma imersão, que inicialmente eu achei, falei, oba-oba também, né? Falei, mais um, né? Mais um coach Jiraiya, né? E não era. Ali eu descobri situações da minha infância que fez sentido, eu ressignifiquei algumas crenças, e aí depois disso daí eu comecei a desenvolver minha carreira em PNL, até chegar ao nível de fazer o Master Practitioner, que é Practitioner prática, né? Prática. Então a gente trabalha com crenças limitantes, trabalha com todos os aspectos. E por isso que eu falo, uma pessoa que não se conhece, o que acontece? Ela vai ficar, uma hora peguei uma afinidade mais com ela, vou escutar o que ela está falando. Ela vai falar que trabalhar com tecnologia é melhor. Aí eu vou lá, fico um pouco perto do Thiago, o Thiago falou, peraí, tem metodologias ágeis. Aí eu vou para metodologias ágeis. E aí a pessoa ela acaba se perdendo, entende? Então, esse conceito da educação, ela vem para te dar uma base, só que antes de tudo, eu particularmente defendo essa bandeira do autoconhecimento. Porque se você não souber quem é você, tão pouco o que você vai fazer. Autoconhecimento, para mim, é maturidade. Porque é isso, né? Uma pessoa madura se conhece, né? A pessoa não se conhece, ela é imatura, né? Então, só que como um jovem se conhece hoje? Entende? Não se conhece. Não se conhece. Por isso que é importante essa questão de você investir no autoconhecimento. Eu tenho lá, por exemplo, uma ferramenta que eu utilizo todo início de mentoria. Antes de eu começar a mentoria... Mas você falou um jovem é uma coisa, agora outra coisa é um cara já nos seus 30, 40 anos que não se conhece, né? Aí vai dar problema, né? O Thiago, e isso que eu vou dizer pra você. Vou dizer para você. Depende. Olha como que esse universo do desenvolvimento humano, ele traz alguns vieses. Por exemplo, o que é maturidade para você, talvez não é para mim. O que você entende por maturidade não é o que o Alan vai entender por maturidade. E aí entra a questão, quando eu comecei lá no início falando de gente sendo tratada como gente. Claro. Vamos lá. Você concorda com a expressão de que eu vou te tratar como eu gostaria de ser tratado? Geralmente a gente trata como eu gostaria de ser tratado. Não é? Eu trato você como eu gostaria de ser tratado. Exatamente. Que não necessariamente como você gostaria de ser tratado. Entende? Percebe que é um negócio diferente. Então, por isso... você tem que tratar a pessoa como você gostaria de ser tratado. Não. Eu tenho que tratar o Thiago da forma... O Thiago. Como você quer ser tratado. Exatamente. Que nem, por exemplo, pegando de novo o coach. Olha que interessante. Eu quero comprar um carro. Tá, qual carro? BMW. Mas por que BMW?
Porque eu gosto. Mas por que você gosta? Eu gosto por conta disso, disso, disso. Você começa a entender o que significa para a pessoa. BMW para mim é um puto de um carro. Para o Thiago tem que ser um Audi. Para você tem que ser uma Range Rover. Entende? Então o que é o maturidade? E aí eu chamo a atenção todos os dias das pessoas com quem eu convivo. Primeiro, principalmente de quem está na liderança. Porque existe o pré-julgamento. Você tem um mapa de vida. Você teve uma criação, você teve uma educação, você desenvolveu algo, uma crença de que esse formato de vida é o correto. Dentro da sua mentalidade. Dentro daquilo que você teve a oportunidade de viver a experiência. Será que é a mesma para mim? Não, mas certamente que não. Entende? Por isso que eu falo sobre essa questão da maturidade. Mas é muito difícil, né? Aí, se eu não me conheço, querer conhecer o outro, né? Por isso que eu falo sobre a importância do autoconhecimento. Um líder que não se conhece a si mesmo, como que ele vai se colocar? Porque isso que você está falando tem a ver com se colocar no lugar do outro. Olha, ele teve uma outra história de vida e tal, né? Eu entendo, eu quero assim para mim. Fulano pensa diferente, trabalha diferente, se comporta diferente e eu vou entender. Mas se eu não consigo ter esse entendimento nem para mim mesmo, vai ser muito difícil de eu poder liderar corretamente outra pessoa. Né? Exatamente, porque é aquela situação. Eu projeto no outro aquilo que eu tenho em falta ou em excesso. E aí eu entro dentro da psicologia. Mesmo não sendo psicólogo, viu, Alan? Porém eu estudo constantemente. Entendi. Que nem, por exemplo, uma dica que eu já trago aqui pra galera. Tem um livro que chama Permissão para Sentir. É fantástico. Ele traz, inclusive, um quadrante com várias palavras que nós jamais fazemos ideia de que existisse. Por exemplo, olha o tema que ele trata. Vou perguntar, Alan, como você está hoje? Com certeza eu estou bem. Legal. Thiago, como você está hoje? Estou bem. Tá vendo? Olha como que nossa cultura... Nossa cultura não aceita outra resposta. Então, só que aí eu vou falar para você. E aí nós estamos educando os nossos filhos nesse mesmo formatinho. E o que acontece? Quando eu não sei dar importância para aquilo que eu estou sentindo, eu resumo, tá tudo bem. Entende? Quando eu vejo, por exemplo, uma criança, eu tenho 2 filhos, quando eu vejo que um tá com ciúmes do outro, será que é ciúmes? Aí você começa a observar, você percebe que não é ciúmes, é medo. Aí você fala, Lucas, porra, você tá louco, né? Você tá falando aqui, eu tô malucão. Não, verdade. O que acontece? Não é ciúmes. Ele está com medo de perder algo. Por isso nós conhecemos só a palavra ciúmes. Então, uma dica que eu dou pra galera, começar a praticar em casa sem precisar gastar grana, é essa. Começa a compreender o que é emoção, o que é sentimento. E aí quando eu pergunto, como você está? Se vocês perguntassem hoje para mim, Lucas, como você está? Eu diria assim, olha, hoje eu estou bem, porém ainda cansado do dia de ontem. Perceba que eu vou falar... Não, e bem é genérico. Eu falo, não, eu tô feliz, eu tô satisfeito. São todos bem, mas... Só que você não rotula. Mas é bem diferente, né? Eu posso estar bem, eu tô mal, mas mal como? Não, eu tô triste, porque eu tô cansado, né? Eu tô bem, eu tô feliz, mas eu tô cansado. Quer dizer, a gente fala o bem é genérico, né? Isso é autoconhecimento. É querer me esconder, né? Eu me escondo atrás do bem. E aí agora percebe, você... Mas é difícil, hein, Val? A gente perguntar como você tá e você não falar também. E eu costumo dizer, né? O pessoal pergunta assim, Lucas, e aí, como você tá? Eu falo assim, rapaz, eu tô tão bem que se melhorar eu não percebo. Vou ficar louco. Então, assim, essa área do desenvolvimento humano, ela é muito ampla, ela traz inúmeras oportunidades. Porém, se vocês me perguntassem hoje, Lucas, resume o que você entende como desenvolvimento. Eu partiria do pressuposto e do princípio do autoconhecimento. Porque a ponto de não conseguir falar como eu estou me sentindo e eu resumir como eu estou me sentindo, já mostra o quão importância eu dou para mim mesmo. Entende? Então é muito louco. Caramba, e a sociedade está toda corrompida, então. Porque raramente você dá uma resposta sincera. Não, mas acho assim, você dá a resposta, às vezes você fala que tá bem porque você não quer assunto. Acho que o duro não é nem você falar que tá bem. O duro é você não saber a resposta.
Tipo, porque uma coisa que você fala, não quero entrar em muito detalhe, eu tô bem, não quero falar, tipo, mas dura é você não saber classificar como você tá. Aí é mais perigoso. Então, só que quando você chega nesse nível de maturidade, ó a palavra, de maturidade, de dizer assim, olha, eu estou bem, porém não estou muito bem para conversar a respeito disso. Cara, você deu um passo absurdo de autoconhecimento. Puta, muito Entende? legal. Porque hoje, o que acontece? Nós vivemos na era do quê? Da comparação. Assim. Nossa, certo? É um inferno hoje. Não é inferno? Cara, eu fico maluco. Horrível, Instagram, tudo mais. Exatamente. As pessoas... Nossa, você tem 30 anos, ainda não ganhou 10 milhões? Você ainda Exatamente. não... Entende? E aí eu venho... É um trabalho de formiguinha. Então, dentro das minhas redes sociais, como eu comentei, eu fiz algumas lives, alguns bate-papos, enfim... Por quê? Exatamente para começar a trazer para as pessoas esse conhecimento que hoje a nossa sociedade está corrompida. Nós estamos numa sociedade doente, nós estamos numa sociedade que... Janeiro branco. Uhum. Qual que é o slogan desse janeiro branco desse ano? A vida pede equilíbrio. Entende? Então, é um desafio absurdo. Eu atuo bastante na área de tecnologia. Eu tenho percebido muito isso. O cara muda de emprego não é porque ele está infeliz na empresa anterior. Ele muda de emprego porque ele precisa parecer que ele é um profissional disputado no mercado e tá indo. Eu já vi gente... É o reconhecimento. Eu já vi o cara sair de uma empresa boa para ir para uma empresa péssima, daquela que a gente citou aqui da cultura do John McAfee lá. Uhum. E o cara postar, não, tá tudo bem. O cara fica... Ele já morreu, né? Então, ou ele simulou a morte dele. Não sei. Mas... Aí fez eu perder a linha, Thiago. Pô, mas aí o cara muda de empresa, ele vai para outra empresa, ele fica 3 meses na outra empresa, já vai para outra, ele tá sempre procurando como ganhar mais curtidas no post dele lá, os parabéns dele trocou de empresa. Quando eu vejo assim, sei lá, eu devo ter no LinkedIn, devo ter uns 7 mil seguidores, não é muita coisa, mas sempre aparece lá, fulano de tal mudou de emprego. Aí eu falo, pô, mas esse fulano tava tão, a última vez que eu falei com ele tava tão feliz ele lá, tava né? ganhando bem, tava viajando para os Estados Unidos, tava tudo certo, agora ele mudou para uma empresa de uma startup de 3 pessoas lá em Florianópolis. Você começa a olhar e fala, pô, mas por que o cara tá fazendo isso? Ah lá. Aí tá o X da questão. É onde, de novo, eu falo para vocês. Se ele não sabe, ele tá procurando satisfazer alguma necessidade. Entende? Como ele não sabe qual necessidade ele quer satisfazer, ele sai procurando. Entende? Então, talvez ele tenha uma necessidade de que você fique lá, parabéns, viu? Nossa, fantástico. Não, publica lá. Cara, e isso tá virando uma doença absurda. Outro dia perguntaram assim pra mim, Lucas, eu tenho uma rotina bem ativa, então eu acordo às 4h51. Você acredita? Mas é militar mesmo, né? 4h51, não é 4h50. Então eu vou te mandar uma mensagem, 4h51. Não, mas 4h51. Porque 4h30 eu tô acordado. 4h52, né? Dá um minuto pra ele acordar, né? A mentoria, uma das minhas mentorias começa às 4h57. Caramba. Exatamente, 4h57. E aí eu falo para você, eu acordo, o dia que eu tenho a mentoria, eu faço mentoria, depois eu vou ler o capítulo de um livro, aí eu vou fazer café, se tiver uma louça para guardar eu guardo, ajudo a esposa em casa com as demandas, ponho o café na mesa, faço o que tem que fazer, vou trabalhar, volto, participo de um bate-papo, participo de uma... brinco com os meus filhos, reservo tempo para brincar com os meus filhos. Eu escrevi um livro na pandemia. Ô, louco! Não, pera lá. Onde está esse livro? Está publicado já? Põe o link aqui. Pô. É um livro eu desenvolvi durante a pandemia, porque eu estava vendo pessoas muito deprimidas e eu gosto muito de escrever. Então é um livro de reflexões em formato de poesia. Então ele tem caráter social. Toda a renda que eu obtenho com o livro eu dou para instituições de caridade, famílias carentes. Mas fala o link aí, depois você põe o link. Onde está disponível? O livro está disponível comigo. Com você. Então põe perfeito. Teu contato, teu WhatsApp aí, quem quiser. Pô, tem que pôr na Amazon. Né? Exato. Então, já me falaram isso. Só que por ser um projeto social, se eu coloco, por exemplo, na Amazon, tem a comissão que você tem que pagar para eles. Então, a destinação de dinheiro para essas famílias é menor.
Entende? Mas você vai vender muito mais. Mas ganha no volume, né? Exato, eu tenho volume. Só que aí é aquela questão, primeiro livro, enfim. É teu queridinho, você quer. Não vou deixar na mão de qualquer um vender, né? Não é qualquer um que vai ler. Não é qualquer um que vai vender esse negócio de qualquer jeito. Exatamente. Não, todo livro meu, eu escrevo uma dedicatória. É personalizado. Entendi. Então é um negócio. Então, por exemplo, o Alan pediu um livro, eu vou lembrar da fisionomia do Alan, eu vou conversar, eu vou pôr uma música ali. Não é nada romântico, bom, não, tá? Então Não agora, começa a se animar, não, viu, meu? Lucas, agora você já vai. Eu já quero o meu exemplar agora, então, já que nesse nível eu já quero o meu exemplar, pô. Sim. Com certeza, vai ser uma satisfação, eu trago para vocês. E aí, o que acontece? Eu trago exatamente para esse ponto. Por quê? São as necessidades. Então, quando a pessoa ela não tem a necessidade, ela não está bem resolvida, como eu estava falando da minha rotina, por exemplo. Eu já sei onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, por que eu faço, por que eu não faço. E hoje eu vivo numa situação, Alan e Thiago, e, vocês me convidaram para estar aqui. Cara, eu falei, eu vou. Porém, se eu também não quisesse, eu ia falar assim, amigão, então... obrigado, viu, cara? Ai, Lucas, mas você vai recusar um convite? Vou, vai ver o que tem. Entende? Vida que agora, segue. Dentro do mundo corporativo, inclusive, fica o spoiler aí, né? Eu fiz um post hoje no Instagram. Depois você põe aí. E fala exatamente sobre esse ponto. Cuidado, o quanto que nós, querendo compreender, querendo cuidar do outro, a gente acaba sendo desrespeitado. Porque a gente não tem autoconhecimento. E aí você vê profissionais pulando de galho em galho, não é porque ele é ruim ou algo do tipo, é porque ele está buscando satisfazer uma necessidade que nem mesmo ele sabe. Entende? Você sabe falar sobre as suas necessidades? Claro que não. Você sabe, Thiago? Profundamente eu creio que não. Entende? Ia ter que parar para refletir um pouco mais. Exatamente. Assim. Aí é que está o segredo. Porque uma vez que as pessoas... Lógico, né? Tem aquela fala da Alice, né? Que todo mundo conhece. Aquela pergunta lá pro gato, né? O gato sorridente. Né? Se você não sabe... Para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E, cara, por incrível que pareça, é um clichê, só que faz sentido. Porque a sociedade hoje impõe padrões de comportamentos totalmente doentios. Impõe lá que você tem que publicar, que você tem que ter X curtida. Tem empresa vendendo seguidor. Entende? Olha que ponto que nós chegamos. Ou impõe que para você ser produtivo você precisa acordar às 5 da manhã. Você tá feliz acordando às 5? Acorda lá, meu amigo. Só não tenta fazer isso, porque exatamente. Eu prefiro... eu trabalho melhor um pouquinho mais à noite. Ô, Lucas, você quase não dorme. O pessoal fala pra mim. Não, mas você deve dormir cedo, pelo visto. Cara, não, pelo contrário. Essa noite mesmo, respondendo uma liderança, aí 5 horas da manhã eu tornei a responder, ele falou, você não dorme? Eu durmo, mas eu durmo uma quantidade que é suficiente pro meu corpo. Exato. E tô aqui, batendo papo, e aqui eu ficaria horas. Por quê? Primeiro, é um tema que eu gosto. Segundo, eu sei do que eu tô fazendo, gosto do que estou fazendo, sou bem resolvido, entende? Então hoje eu consigo falar das minhas necessidades tranquilamente. Então hoje eu chego dentro da empresa que eu trabalho e digo, olha, não gostei disso. E falo para minha líder, eu tô me sentindo assim. Eu falo dos meus sentimentos. Porque se eu não falar... Que outro tabu, né? Falar de sentimento no ambiente corporativo. Porque se eu não falar, ela não vai saber. E aí o que vai acontecer? Aí vai ficar lá o bonitão sendo taxado, rotulado, não é verdade? Então antes que alguém me rotule, eu me rotulo. Thiago, puta cara, hoje não tô num bom dia. Hoje, eu passei por isso. Entende? Então... Aí você precisa respeitar, né? Tipo, você vai encher... O cara tá no bom dia, então dá pra evitar? Dá. Então evita, amanhã resolve, né? Às vezes tem coisa que... Não dá. Então você fala, amigo, eu sei que você não tá no bom dia, mas é o seguinte, esse negócio estourou, tem que resolver agora. Beleza, né? Então é isso, né? É o reconhecimento, que é o que você me perguntou lá, né? Poxa, o que você recomendaria para um líder? Por isso que eu falo. Primeiro, para estar na liderança, o quanto que ele se conhece? Porque ele vai estar responsável por desenvolver pessoas. Exato. Pelo menos esse é o objetivo, né? Agora, se ele não está bem nem com ele, como que ele vai cuidar do outro? É verdade? Então, o que fala no avião, né? Em caso de despressurização, máscaras cairão, né? Põe você primeiro. É verdade. Então, assim, gente, parece óbvio,
mas o óbvio também precisa ser dito. Nossa, essa aqui é uma frase que você tem que pôr na camiseta. Essa frase é da Mariana do Sebrae, primeira pessoa que falou aqui. No podcast, pelo menos, né? A Mariana do o Sebrae. óbvio precisa ser dito. Tem que tatuar isso. Perfeito. Não é nem pôr a camiseta. Tem um livro, óbvio, precisa ser dito. Exatamente. Então, assim, se eu pudesse aqui fazer algumas menções. Então, primeiro, autoconhecimento. Legal. Quem é você? Né? Qual o seu objetivo? Por que você faz o que você faz? Tem até o livro do Cortella, né? Por que você faz o que você faz? Por qual motivo? E aí, outra coisa. Beleza, me conheci, já sei. Começar a buscar o desenvolvimento, mas o seu desenvolvimento. Né? Tirando e sem comparação. Eu tenho vontade de ter lá uma sala toda legal aqui para eu fazer um podcast. Agora, lógico, não é comparação, eu vou me espelhar no outro. A comparação, ela prejudica. Vou me espelhar, vou me inspirar, Exatamente. vou me motivar. Isso é uma coisa que eu percebo muito, né? Hoje, essa geração que está vindo agora, dos millennials, eles são feitos para competir um com o outro. Competitividade pura. Ou eles se nivelam por baixo. Os millennials já vê, os millennials já tem quase 30 ou por cima. anos, a geração Z já. Tá ficando velho já. Então. E eu enxergo muito disso. E eu sempre tento colocar uma postura do pessoal que eu trabalho, eu coloco uma postura assim, cara, se o cara postou uma foto na praia, elogia, agradece, pergunta que praia é isso aí. Show, que praia é essa? Não é assim, pô, o cara postou uma foto, aí tá folgado, onde já se viu, como é que é? Eu vi esses dias, tá boyzinho. Falei, pô, mas agradece que o cara tá lá, quer dizer que tá tudo bem na vida dele, ele tá indo bem, ele tá com a família. É isso, as pessoas não celebram o ganho do outro. Não. Agora, se o cara tá lá, tá ferrado, postou lá, tô desempregado, tal, aí todo mundo, nossa, ninguém mata o cara. É isso aí mesmo. Como que muda esse comportamento aí? Na verdade, olha que legal. Na verdade, o que acontece? O comportamento, ele vem do quê? Ele vem de experiências vivenciadas desde o nosso nascimento. Então você vai, dentro da PNL nós temos um exercício que chama metamodelagem. Então você metamodela alguém. E aí você começa a ter os trejeitos, você começa a falar igual, você começa a gesticular. Só que as pessoas, como você comentou, dentro de uma sociedade que eu continuo falando que nós estamos numa sociedade totalmente doente e que ela exerce um poder de influência tão grande de padrões comportamentais, o que acontece? A pessoa não consegue sair daquilo. Ela não consegue enxergar. E aí o que ela faz? O que? Ela se nivela por baixo. Agora, como mudar esse padrão de comportamento? Uma dica que eu dou é: tenha pessoas de referência. Volta ali, Tem os mentores, os seus conselheiros. Que nem eu digo, poxa. Os conselheiros. Exato. Pessoas a quem se espelhar. Eu sempre falei, eu sempre me preparei. Eu tenho um objetivo profissional de ser um diretor de uma empresa até meus 50 anos. Eu vou esperar acontecer isso daí para me preparar? Não. Em 2011, eu estava lendo o livro A Execução, do Rancharan, para me preparar para estar naquilo. Daqui quantos anos? Sei lá, enfim, eu tenho mais 15 anos pela frente para me tornar esse diretor. Só que tem aquela frase de clichê, né? Se alguém te oferecer uma oportunidade, aceite e depois você vê como vai fazer. Eu, muito particularmente, não concordo com isso. Mas acho que a frase... se aparecer uma oportunidade que você queira e você não se sente preparado, né? Você pode tentar, mas só que tem gente que sai mudando desesperadamente. Mas percebe, a frase ela é distorcida. E aí todo mundo já sabe, não, eu vou louco. Aí entra a oportunidade. Não, mas o João lá da empresa, que é ruim pra caramba, me deu uma oportunidade e tal, não sei o que. Não, eu não conheço, mas eu vou lá. E o que tem de gente fazendo isso, Thiago, é incrível. É incrível. Eu me deparo, se duvidar, você consegue tropeçar. Para eu mudar minha carreira para a área de desenvolvimento humano, eu me planejei.
Não foi da noite pro dia. Amanhã acordei, vou trabalhar com... Você acordou, saber quem tá pagando mais? É desenvolvimento humano. Entende? Não é isso. Não é isso. A vida não é assim. Então é o planejamento. Então nós falamos do autoconhecimento. É você saber de fato o que você quer, onde você está, onde você quer chegar. E aí sim entra uma atividade, por exemplo, alguma metodologia ou alguma ferramenta do coach que vai ajudar. E você não precisa ter um coach do seu lado para isso. Poxa, já está claro onde eu estou, onde eu quero chegar. O que eu estou fazendo para isso? Lógico, se a pessoa não tem tanta habilidade, quer pedir uma ajuda, enfim, é legal contar com apoio profissional. Sim. Porém, não é só isso que vai resolver, entende? Outra coisa, ter a questão do discernimento. Nem tudo que é bom me serve, nem tudo que me serve é bom. Então também tem as pegadinhas aí da sociedade. É verdade. Não adianta eu querer ir no carro alegórico se eu não gosto nem de carnaval. Então precisa ter um respeito. E de novo, tudo que eu estou falando aqui é individual. Porque se eu não fizer tudo isso antes, quando eu estiver lá na cadeira da liderança, cara, eu vou coitado dos que estão debaixo de você. Exatamente. Porque aí eu não vou, aí eu vou projetar tudo meu neles. Entende? Nossa, todas as frustrações acumuladas de uma vida inteira, aí cair nos coitados que trabalham no você. Que maravilha. Aí nasce os péssimos diretores, os péssimos gerentes. Não, isso não tem, isso daí só tem lá fora. Lá fora. Só tem lá fora, isso aí não tem. Tanto é que você pega, falando de cultura, poxa, aqui no Brasil nós temos as universidades federais, sim. Enfim, né? Quando eu fui para Athens, no estado de Ohio, a cidade é universitária. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, dessa cidade não. Fica no estado de Ohio, Athens. Tem 25 mil habitantes. 20 mil são estudantes. O governo subsidia em torno de 40%. 60% eles têm que pagar. Certo? E se você vê a dedicação, o engajamento, o comprometimento deles, além de pagarem um valor por ano, eles têm por obrigação fazer parte de alguma atividade da universidade. Então tem lá o Bobcats, talvez vocês já ouviram falar, que tem a banda deles, que é uma das mais reconhecidas no mundo, futebol americano, tem a natação deles é fantástica. Ou seja, tudo isso para eles conseguirem se desenvolver como gente. Aí sim eles vão para o mercado de trabalho. Legal. É outro padrão, né? É outro padrão. Agora, por que aqui nós não podemos começar com os nossos filhos? Sim. Quando acontece... Você tem filho? Tenho 3. 3? Qual a idade? O João e a Isis 11 e a Bia 15. Legal. Eles falam do sentimento deles? O João fala, meu filho mais novo sempre fala. Ele é mais emotivo. Você tem filho, tia? Não. Você fala sobre o seu sentimento? Difícil. Olha lá, percebe? Então o que acontece? De novo, gente, quer se desenvolver de forma pessoal e profissional? Conheça a si mesmo. E depois o restante vem. Muito bom. Vai chegar. Fale dos seus sentimentos. Fale dos seus sentimentos. Maravilhoso. É isso que é trabalhar com desenvolvimento humano. É o acolhimento. E a carreira é a consequência. Mas eu gostei disso, é o acolhimento. É o acolhimento. A carreira... Faz parte, tá ali. Não é o principal, é um elemento. O resto lhe será preenchido. Ele vai... A carreira, bom, família, muito bom, muito bom, hein, Lucas? Bacana. Tiago, vamos para os finalmentes? Finalmente. Nem sei quanto tempo foi. Esse foi um dos mais longos aqui. Esse tá? Mas dava para ir mais umas 2 horas. Dava, com certeza. Cara, só tenho que agradecer. Começamos o ano muito bom, de maneira muito bem. Né? Muito bem, muito genérico, né? Muito inspiradora. Você tá percebendo como você vai de uma maneira muito inspiradora, de uma maneira assim que acho que vai abrir a mente de muita gente. Então, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, por ter se deslocado até aqui para estar conosco, dando um pouco do seu tempo, da sua contribuição, não só para nós. Uma das coisas que a gente busca aqui é achar boas histórias, boas pessoas. A gente entende que a região, as pessoas daqui tem muito que contribuir, então a gente quer dar voz, né, aos talentos, às contribuições
né, das pessoas aqui do nosso entorno, né? Então, muito feliz por você estar aqui. E eu já vou dar as minhas palavras finais. Quem quiser acompanhar, né, a Thiago Goulart Oficial no Instagram, né, LinkedIn Thiago Goulart, você pode acompanhar um pouco do que a gente tem feito na Mento, né? E aqui você vai poder ouvir, né, no YouTube, Spotify, Amazon e não sei mais onde está. Tá em todas as... Apple Podcasts. Apple, tá em todos os podcasts aí que você possa imaginar. Muito bom. Lucas, palavra final, como é que as pessoas te encontram, como é que os caras te respondem bom dia, lá. Como é que compra o livro? Como compra o livro? Legal. Vamos lá. Bom, eu quero mais uma vez agradecer pelo convite. Eu falo que é uma satisfação toda vez que eu tenho a oportunidade de compartilhar um pouco do meu dia a dia, um pouco de como eu encaro a vida, que eu falo que já não tem sido simples, porém é possível encarar com positividade, mesmo em todos os desafios. Então é uma satisfação, de verdade, eu agradeço vocês pelo convite. Me coloco à disposição para trocas de ideia, para contribuir também com vocês no dia a dia, no desenvolvimento, seja de vocês, de quem vocês estiverem por perto. Bom, para me encontrar é muito fácil, Lucas Pigozzi, com 2 de zebra, no Instagram, @LucasPigozzi. No LinkedIn também Lucas Pigozzi, tá? Então tem lá um pouco eu escrevo artigo, publico, eu estou sempre ativo na rede. Tem o Skype também, Lucas Pigozzi. Gente, eu não deixo ninguém sem resposta. Eu legal, a todos. O meu livro é O Brilho num Olhar. Tem lá também na minha rede social. Quem tiver interesse é só me chamar. Vai ser um prazer. Eu escrevo uma mensagem personalizada para cada um. Eu tenho muito essa questão da conexão, né? Eu gosto de gerar conexão com as pessoas, para poder colocar uma mensagem ali de apoio, de motivação, são palavras que para cada um tem o seu sentido. Legal. Né? Então, basta me adicionar, basta me seguir lá. Eu sempre estou atuante, eu faço projetos voluntários, já participei da Clínica da Alegria, me vestia de palhaço, ia na Santa Casa por 7 anos, sempre pensando no bem-estar do próximo. Então, é isso daí. Parabéns também pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Eu acompanho, né, como eu disse, no LinkedIn, vejo lá no Instagram, conheço pessoas que estão ao redor de vocês, né, como eu disse, a gente já passou por aqui também, já sabe um pouquinho. Então, parabéns, que vocês continuem nessa pegada, contem com o meu apoio e vão para cima. Meu lema é para cima, para frente e de coração aberto. Perfeito, perfeito. Lucas, agradecer, obrigado mesmo, foi excepcional. Já deixo o convite para os próximos, acho que vai ter outros assuntos bacanas aí, a gente quer trazer você. O Thiago está até combinando de a gente fechar alguns temas. E a ideia é trazer pessoas aqui para discutir, para ter essa conversa saudável, conversas que realmente vai edificar as pessoas que estiverem ouvindo. E acho que é isso, eu agradeço mesmo, seu pronto, eu mandei a resposta, não deu 3 minutos, a gente já estava conversando, já estava tudo confirmado, foi excepcional, assim, muito bom mesmo, o teu profissionalismo, família, tudo assim, tua carreira, excepcional, parabéns mesmo, continue com essa energia. E a gente espera que você esteja sempre por aqui. E a gente quer acompanhar. E você tem uma carreira brilhante aí. Acredito que sua meta você vai bater muito antes. Dos 50 anos, com certeza. Agradeço. Sou Alan Siriani em qualquer lugar. Alan.Siriani com S. Então esse foi um MentoCast. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Valeu.